Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque te sentimos nesse lugar. E podemos entender, Senhor, a transformação do Teu Espírito pela fé. A fé que nós depositamos em Ti, Senhor, somente em Ti. Que o Senhor venha agora falar aos nossos corações, trazer renovação para a nossa mente, trazer, Senhor, a verdade que dirige os nossos passos. Que em nome de Jesus nós possamos estar aqui atentos e não perder nada do que o Senhor quer nos entregar nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Hoje eu fui pregar numa igreja que está iniciando, né? Da nossa irmã Karina, do Voz que Clama. Alguns já conhecem, ela falou para os jovens e adolescentes no último retiro que nós tivemos. E eu estive lá pela manhã com eles, igreja lotada, 20 pessoas, estava lotada, é muito pequena. E eu lembrei de quando a gente começou, na Shalom, eram 20 pessoas na igreja hoje que eu fui lá, um jovem, um adolescente, 4 crianças, coisa linda, porque a plantação de uma igreja é assim mesmo, ninguém chega num lugar já pronto, né? Então, há mãos que constroem, há joelhos que pagam o preço. E você que chegou nesse lugar já com essa estrutura, louve a Deus pelas mãos que construíram, pelos joelhos que se dobraram, pelas pessoas que não desistiram, né? Pela perseverança de cada um, porque foi assim mesmo que nós começamos, pouquíssimas pessoas, uma criança nós tínhamos. E hoje olha o que Deus nos deu, uma igreja Kids. E é assim que nós precisamos caminhar por fé, sabendo que o Senhor é o mais interessado em trazer transformação para as nossas vidas, né? Evolução para as nossas vidas, para que Ele seja revelado. Então eu estava ali nessa manhã falando aquelas pessoas, motivando-as de não desanimar, motivando-as de olhar para o único que é a razão deles estarem ali. Essas pessoas estavam muito alegres, né? Tem peculiaridades de igreja pequena, coisas que a gente já não consegue mais fazer por causa do nosso tamanho, mas eles fizeram a ceia, eles conseguem ceiar todos os domingos e eles fazem a ceia à mesa. Então, antes deles entrarem para o templo, eles estavam à mesa, enquanto alguém dava a palavra sobre o que significava aquilo, o pão ia passando, sendo partido, e o suco ia passando, e cada um ia pegando o seu. Eu participei daquele momento com muita alegria, me emocionei várias vezes, porque já são 14 anos de amizade que eu tenho com a Ana e com a Karina, e a gente só tem visto como nós olhamos para nós mesmos e vimos hoje, nos emocionamos conversando. Eu almocei com elas e a gente pôde conversar sobre quanto Deus já fez na nossa vida desde então, né? E isso é muito importante, a gente olhar para nós e vermos assim, quanto nós estamos sendo transformados, o quanto nós estamos caminhando em conformidade, e quanto nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor para que Ele seja glorificado. E por falar em correção, hoje o tema da nossa pregação vai ser sobre isso. Filhos amados que são corrigidos pelo Pai. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Eu só vou ler esses 2 versículos para a gente poder entrar aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Vamos parar por aí, você depois pode ler o capítulo todo se você quiser, mas o contexto aqui é de Jesus sendo revelado, né, como o que vem nos disciplinar, o que vem nos justificar, o que vem nos corrigir, que vem trazer a nós a direção
para que, como filhos de Deus, encontremos novamente esse lugar em Deus. E muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de perceber como as provas e as lutas têm amor por detrás. Como as provações que nós passamos, vistas como correções para as nossas vidas, que nos confrontam, que machucam, são sinais de que somos filhos amados de Deus e precisamos disso. É muito simples para quem já é pai, para quem já é mãe, perceber esse amor, porque a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos, né? Nós não deixamos os nossos filhos à mercê, nós corrigimos porque amamos, nós sabemos onde eles podem chegar, nós investimos tempo em corrigi-los, em direcionar no caminho, ou moralmente, eticamente, espiritualmente falando, mas nós temos essa intenção, e isso é amor. Então Deus sinaliza isso da mesma forma para o nosso entendimento, para ficar mais tangível para nós. E ao invés de nós pensarmos que as lutas e as provas são momentos em que nós fomos abandonados por Deus e Ele se esqueceu de nós, por isso nós estamos passando por toda aquela provação, ao invés de pensarmos dessa forma, Hebreus 12 nos convida a essa perspectiva de que isso não é sinal de rejeição nem de abandono, mas sim da evidência de que pertencemos a Ele. Isso é muito maravilhoso. Porque ao invés de olharmos para todos os momentos de luta e de dificuldade que passamos, como algo que fomos esquecidos por Deus, Ele, a partir de Hebreus 12, diz: não, vocês por serem filhos, amados, é que estão passando por isso, para que vocês sejam formados, né? Forjados, capacitados, esticados. E esse texto está deixando claríssimo que o Senhor ama os filhos a quem Ele corrige. Então, quando eu passo por uma dificuldade, quando você passa por uma dificuldade, nossa tendência é olhar aquilo como um impedimento, né? Como um obstáculo. Às vezes até a gente traz a responsabilidade daquela encomenda, a gente acha que foi o diabo que trouxe. Repreende tudo. Nós temos que ter sensibilidade para perceber até quando nós estamos sendo mesmo obstaculados pelo inimigo das nossas vidas, porque existe sim esse lugar, mas quando nós estamos sendo corrigidos, pausados, para que a gente reflita naquilo que nós precisamos de transformação. Então a dificuldade para nós é a formação para Deus, né? A perdi, tive que entregar. Para nós é o crescimento para o Senhor. A dor para nós é um fruto para o reino de Deus. E essas provas, elas são vistas por Hebreus como benefícios. E por isso eu intitulei essa mensagem de benefício dos filhos. Só quem é filho vai receber isso. Você pode continuar lendo, vou dizer, se você não é filho, você é bastardo. E se você é bastardo, você não será corrigido pelo pai. Então existe esse lugar de quem não é corrigido, quem é deixado à mercê da sua própria carne, da sua própria concupiscência, dos seus desejos, porque não querem ouvir, não querem ser formados, não querem ser desafiados a mudarem. Mas filhos que são amados e querem ocupar lugar de filhos amados, precisam desejar a correção do pai. Então o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, desses benefícios, é que é um benefício de confirmação de identidade. Muitas vezes nós queremos nos sentir filhos de Deus pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas não pela correção do caminho, do coração, da nossa forma de pensar e de agir. Mas o Senhor deseja também, além das bênçãos, além dos presentes que um pai quer dar para os filhos, Ele também precisa nos ensinar
e por isso confirma a nossa identidade de filhos, toda a prova que nós passamos. José é um exemplo disso. Você já conhece a história dele, está em Gênesis, e você vai ver, não José de Jesus, mas o José, rei do Egito. Ele passou por rejeição da própria família, ele passou por escravidão, foi vendido como escravo pelos seus próprios familiares, pelos seus próprios irmãos de sangue. E isso não é uma história da cultura daquela época, gente, faz parte mesmo. Rejeição dos próprios irmãos, injustiça completa. Você lê a história de José, até que ele chegue lá no posto onde Deus desejava, é injustiça atrás de injustiça, o tempo inteiro. A sensação, toda vez que eu leio a história, é que não é possível que ele não tenha se sentido esquecido por Deus, naqueles lugares todos que ele passou. Mas quando ele passou por todas essas provas, nós podemos ver, no fim da história, o fruto da correção, o fruto da formação, do que Deus estava desejando em todo aquele processo. Ele passou por provas porque estava sendo moldado pelo Senhor. Coração preparado para ocupar o lugar onde Deus já estava vendo que ele ocuparia. Então ele não estava sendo punido pelo Pai, punido por Deus. Nossa tendência é achar sempre que é uma punição. Por quê? Porque o sistema desse mundo, que nós não devemos nos amoldar, é um sistema de merecimento, de recompensas e de punição, castigo. Fez bem? Parabéns, está aqui o seu prêmio. Não fez bem? Castigo. E nós temos essa mentalidade muitas vezes, mas a Bíblia em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos amoldeis a esse sistema, porque é pela fé que nós devemos entender a salvação. É pela fé, muito antes de tudo que você pode fazer para receber algo de Deus. E nós temos pregado muito isso aqui, meus irmãos. Nós da liderança da Shalom desejamos que você seja livre desses pensamentos, de que o fazer te dá algum lugar diante de Deus. Você já é um filho amado, Ele já realizou a sua obra na cruz. O que você precisa fazer é ocupar esse lugar de filho e responder a esse Deus que já fez todas as coisas. E é pela fé que nós ocupamos esse lugar. Então, esse ponto de confirmação de identidade é necessário que nós sondemos o nosso coração. Será que eu estou ocupando esse lugar de filho? Estou respondendo a essa identidade que já me foi dada? O ponto número 2 tem como tirar um pouquinho do grave do meu microfone, por favor? Que tá. Obrigada. Eu tenho problemas com sons, gente, me perdoa. A correção é o segundo ponto. Produz fruto. Esse é um outro benefício de sermos corrigidos. Teremos fruto para apresentar. Vocês lembram da pregação da figueira, que Augusto pregou aqui, há algum tempinho atrás? Aparentemente cheia de folhagem. Jesus foi lá e falou: opa, está cheia de folhagem, então deve ter figo. Quando foi lá, não tinha. E ele amaldiçoa aquela figueira e ela nunca mais dá fruto. Qual é o ensinamento que o Senhor dá ali? Aparentemente você estava frutificando, mas não havia fruto digno do Senhor. Então, o fruto que precisa ser produzido vem através de correção. Esse é um dos benefícios. Porque quando eu sou moldado pelo Senhor, amassado, espremido, algo vem. Uma restauração de mentalidade, uma nova rota que eu preciso alcançar, uma mudança do meu eu. Davi é um exemplo de alguém que foi formado pelo Senhor na correção e houve fruto após essa correção. Você se lembra da história, mas houve perseguição contra ele, houve muitos momentos em que ele precisou fugir, cavernas,
não quero ver ninguém, estou aqui. Traições. Como você fica diante dessas situações? Precisando fugir porque está sendo perseguido, traições, exposição do seu pecado, confrontado por Natã, o pecado foi exposto, dor após esse confronto, porque perdeu seu filho, mas o que veio foi um fruto de justiça. Não é sobre nós, irmãos, não é sobre a história de não sermos, não podemos passar por dores, não podemos passar por nenhuma dificuldade, porque é o Senhor quem está sendo revelado. E se necessário for, eis-me aqui, a gente gosta muito de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui mesmo. Porque na hora que o Senhor nos espreme, é para que Ele seja visto. Então muitas vezes seremos expostos, muitas vezes teremos que mudar a rota da nossa vida, entregar coisas, para sermos restaurados. Então Davi mostrou dependência, humildade, reconheceu, foi sensível à voz do Senhor, percebeu que não era sobre ele, mas sim sobre Deus, e ele pediu: Senhor, não se retire de mim, não se retire de mim, o que eu preciso é a tua presença, eu me arrependo, não se retire de mim. Então, um coração quebrantado agrada ao Senhor. Terceiro ponto, terceiro benefício, formar caráter. Correção forma caráter. Eu sei porque sou mãe, e a minha intenção, primeiramente, de corrigir meus filhos em algo que não está indo conforme eu creio que seja bom, é porque eu quero formar caráter. Então, isso não é certo. Assim, nós fazemos diante da Bíblia. Estou formando caráter de homens e mulheres de Deus, segundo a sua vontade. Então, esse é o fruto de uma correção, e o que o Senhor deseja fazer é que nós, o tempo inteiro, nas correções, nas provas, nas dificuldades, nós entendamos o seu amor e que desejamos ser formados com o caráter dele em nós. Essa parte dói muito, porque quando fala contra o nosso caráter, a gente se sente um pouco desconfortável, né? Não sei vocês, mas toda vez que o Espírito Santo fala sobre o meu caráter, eu me sinto desconfortável. Não é comum a gente falar assim: eu sei que eu sou assim mesmo, graças a Deus você já me falou, eu quero mudar. O normal é a gente falar assim: gente, eu sou isso? E muitas vezes nós somos expostos a nós mesmos, sem nem precisar que pessoas venham nos apontar. Eu não sei como você lida, mas eu tenho uma prática de que quando eu erro, o Espírito Santo grita tanto dentro de mim que eu perco mesmo o conforto da minha alma. Durante muitas horas, ou até dias. E isso é bom. Eu agradeço a Deus quando eu começo a sentir esse desconforto. Porque eu vejo exatamente, eu faço o exercício de perceber onde foi que estava meu coração no momento daquele erro, e não simplesmente o erro, mas onde estava meu coração, o que eu estava buscando. E ali o Senhor me mostra, e eu começo a ficar atenta, principalmente porque eu não quero sentir esse desconforto novamente. Então, quando a Bíblia diz, Ele fere, Ele mesmo cura a ferida, é nesse sentido. Ele faz com que sintamos uma dor, e quando essa correção vem dele, você vê aqui no versículo, olha: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. A correção que vem do Senhor, ela pode doer, mas Ele mesmo curará, porque o mesmo Espírito que fere é o que te traz a cura e a libertação desse lugar de pecado e de erro. Pedro é o exemplo desse ponto que eu trouxe, porque o temperamento dele fez com que ele errasse muitas vezes. A gente dá risadas sobre Pedro, né? E classifica ele como um nervosinho ou um impetuoso, e muitos até se identificam com ele nesse sentido.
Mas se você parar para pensar, quantas vezes o mestre chamou a atenção dele na frente de todas as pessoas. Não sei hoje na geração se isso seria um tipo de bullying ou exposição desnecessária. Mas o que Jesus usa ali é: eu te conheço, eu sei quem você vai ser. Eu vou falar aqui na frente de todo mundo para depois, quando você mostrar a transformação, que mostrou depois do Pentecoste, as pessoas vejam, esse é o Pedro, aquele? Não, algo aconteceu. A transformação também é visível a todos. Então não fique com medo quando nós somos expostos diante das pessoas, pelo próprio Deus, porque diante de todas as pessoas, os olhos verão o quanto você também será transformado. Melhor coisa que tem é a gente ouvir. Outro dia eu ouvi de uma amada amiga: desde que eu te conheço, quanto você já mudou. Eu falei: é mesmo? Isso vale muito para mim, fala mais. Porque é muito simples a gente saber que nós estamos diferentes, isso é muito bom. Mas quando isso já está à vista de outras pessoas, é glorificar o nome de Deus. E eu pude ali falar assim: é o Senhor que está me transformando, porque eu tenho falado tanto aqui sobre isso, tanto nas minhas rodas de amizade, nas minhas mesas de comunhão, o quanto eu tenho lutado contra as coisas que o Senhor tem me mostrado sobre mim. E agora você poder colher o fruto disso, do amor de Deus, também é revelação da glória. E Pedro foi humilde de ouvir todas as vezes, se arrepender todas as vezes, ter firmeza de perseverar, porque muitas pessoas teriam desistido. Ai, mas toda hora me chama atenção de tudo, faço tudo errado, não vou mais seguir não. Já que eu não presto, já que eu não sirvo, já que eu faço sempre tudo errado, então vai ver que não é para eu estar nesse lugar. Não sei por que me chamou. Se eu não sirvo e toda hora está me falando que eu estou fazendo tudo errado, que eu não estou entendendo, que eu tenho pouca fé. Olha, e o que Jesus estava tentando? Trabalhar a constância, a perseverança, porque ele seria o líder da igreja. Para ser líder da igreja não dá para desistir. Você que tem chamado para liderar movimentos espirituais, não dá para desistir. Já peça ao Senhor para começar a trabalhar na sua perseverança e espere todas as rochas que vão vir sobre você, todas as pedras que vão rolar sobre você. Porque liderar movimentos espirituais é sobre constância, independente das circunstâncias e dos prêmios. Quarto ponto, quarto benefício, o benefício de sermos corrigidos. Vocês estão bem aí? Estão comigo? Quarto benefício e último, a correção do Pai nos leva a uma maturidade. Uau! Eu vou fazer 44 anos agora nesse mês de abril, especificamente no dia 21. Já estou avisando para depois não ter desculpa. Esqueci. Anota aí. E aí, gente, eu amo o dia do meu aniversário, tá? Não sei se vocês gostam de comemorar, mas eu celebro o mês inteiro. Me aguardem, vocês que lutem. Uma brincadeira, esses dias eu acordei e falei assim: tá chegando o mês de abril. Aí abri a janela, sente a luminosidade desse mês que está chegando. Sente o cheiro, o frescor. Meu filho falou: essa luminosidade está todo dia às 5h30, 6 horas da manhã. Só porque você acordou essa hora hoje para me levar na escola, você está falando que está com essa luminosidade. Brincadeirinha. E aí, eu falando do meu aniversário, vou fazer 44 anos. Até hoje, eu preciso ser corrigida pelos meus pais, sabia disso? Estou falando de Deus, não, ainda não. Também, obviamente. Deus nos corrigirá até que Ele venha, até que Jesus venha. Lute por isso. Se o Senhor parar de te corrigir, gente, tem alguma coisa errada. Ou você não está ouvindo, ou Ele já desistiu de você. Mas meus pais corrigem. Filha, achei que você fez assim, não ficou legal. Achei que você falou desse jeito com seu marido, não ficou legal. Eles me corrigem. E o que significa isso?
não cheguei à maturidade, eu era chamada a atenção o tempo inteiro, enquanto eu tinha 5 anos, 7, 15 piorou muito, um adolescente, né? 20, foi melhorando, me casei, com 23, parei de ouvir muitas coisas, claro, mas continuo ouvindo até hoje, só que em menores proporções, porque ainda existe amor e ainda existe lugar de filha. Mas Deus enxerga um dos benefícios que Ele traz para nós é a maturidade. Sabe o que significa maturidade para Deus? Não é essa que eu acabei de dar de exemplo, de ficar mais velho, mas de se tornar, assim como eu fui me tornando independente deles e me tornando mais madura, no reino de Deus é o inverso. Quanto mais dependente eu vou me tornando de Deus, mais maduro eu vou ficando. Mais eu vou entendendo que eu preciso dele. Isso significa que eu vou me aproximando dele, vou percebendo quem ele é e quem eu sou. E as nossas vidas vão começando a se tornar ínfimas, sem nenhum valor perto daquele Deus. Nós vamos percebendo que razão temos de existir diante desse Deus e totalmente dependente dele. Isso é maturidade. Jonas foi um exemplo dessa maturidade. Passou lá pela tempestade. Gente, vocês já passaram por tempestade em barco? Não? Ninguém nunca passou? Já? Eu nunca passei. É tenso. Você fica, depois que você viu o Titanic, você foi. Pelos filmes a gente começa a perceber, né? Dá uma angústia assim. Todo filme de mar, afogamento, fica à deriva, eu fico um pouco aflita. Eu tenho medo de mar. Eu sei nadar, mas eu tenho medo de mar. Pega o caiaque, vai me levando lá pro final lá, eu fico tensa. Não vai não. Eu fico com medo. Então, eu peguei esse exemplo justamente por isso, tá? Jonas teve medo de ir para onde Deus estava mandando ele ir. Fugiu. Não quis fazer a vontade de Deus, não quis obedecer. Aí dentro do barco começa uma tempestade e a tripulação diz: a culpa é sua, você deve ter feito alguma coisa, ora aí para esse Deus para ver se acontece. E ele se diz: ok, fui eu estou fugindo de Deus, eu estou nesse barco, eu estou fugindo. Eles pegam Jonas e tacam no mar. Já parou para pensar se isso acontecesse com você? Expulso, fora. Só que você não é só expulso dessa porta para aquela calçada, você é jogado no mar no meio de uma tempestade. E aí, para completar, vem um peixe e engole você. Isso não é historinha não, tá, gente? É Bíblia. Aí você tem que ter fé para acreditar. É a mesma fé que você tem que crer para que Jesus perdoe seus pecados e que Ele voltará para te buscar. Você acha que Jonas não ficou com medo? Vê lá a oração que ele fez dentro do peixe. Eu estou morrendo, eu estou na escuridão, eu estou vendo a morte, para onde eu vou? Cara, imagina você entrar nesse lugar de morte. Eu vou morrer daqui a 5 minutos, tendo acabado de desobedecer a Deus e não estar no lugar certo. Ele com certeza pensou: vou para o inferno, perdi minha vida inteira. E esse peixe, na verdade, era só o transporte dele até a areia. Blum. O peixe vomita Jonas e ele fala assim: é agora mesmo que eu vou para lá. Então, o que houve ali? Correção de Deus, maturidade, porque ele se reposiciona na mesma hora, entende, e nesse vucu-vucu aí, nessa confusão toda de Jonas, recebe capacitação do Senhor. Você consegue perceber que as provas, as lutas, as coisas estranhas que nos levam a desesperar também, sentirmos medo. Dependendo da perspectiva, você acha mesmo que foi abandonado, esquecido, punido. Tá, réu das mãos de Satanás até. Mas Hebreus está convidando a gente a olhar isso como repreendidos pelo Senhor, que corrige a quem ama.
E ele diz: não desanime, não desanime. Olha, a prova, agora que a gente passou por esses todos os personagens aí que vocês estão vendo, foi só para exemplificar. Eu gosto muito de exemplificar para você guardar, né? Você percebe que são filhos, todos esses homens, filhos sendo formados para algo que reflita Deus, que propague Deus. Até hoje nós estamos falando disso, dessas pessoas, do que elas passaram e o que Deus fez através da vida delas. Então eles foram capacitados nas suas fraquezas. Perceba quanto na sua fraqueza você pode ser capacitado por Deus. E agora vem uma pergunta: você está sendo permissivo para que Deus te transforme? Essa parte é muito difícil. Parece uma pergunta boba. Claro que eu estou sendo permissivo, Deus pode me transformar a hora que Ele quiser. Pense em todos esses personagens, em tudo que foi dito aqui. Nós não estamos preparados. Nós não queremos passar por essas correções. Mas o que Deus nos traz hoje é: a correção que vem do Senhor, ela tem benefícios que podemos não ver ali naquela hora. Como José, por exemplo, que demorou tanto. E que nem era sobre ele, mas sobre o que Deus estava fazendo a partir dele. Agora, no versículo 10, você pode colocar, por favor? Hebreus 12, versículo 10. Isso. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Está falando dos pais, né? Os pais humanos corrigiam e a gente respeitava. Então, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, você que marca aí, para o nosso próprio bem. Aí vem uma resposta que nós precisamos dar. A fim de sermos participantes da sua santidade. Para que eu sou corrigido? Aqui está a resposta, a finalidade. Para fazermos parte da sua santidade. Então precisa ter uma resposta nossa. De quê? De santidade. De buscar nos parecer cada vez mais com Deus. Então o fruto que vem mostra o caráter de Deus, a santidade de Deus, o quanto eu estou parecido com Deus, o quanto Ele está fazendo transformações em mim, o quanto eu estou abandonando os hábitos que não refletem a sua glória, o quanto Deus está mostrando a coisa nojenta, que eu preciso me distanciar, por isso me corrige. Agora, o pai que corrige o filho, outro dia Deus me pegou pela orelha assim e falou assim: ai, 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 foi assim que seu pai e sua mãe fizeram com você? E eu falei: ai, Senhor, vou lá. As crianças estavam brigando lá e eu falei assim: vocês já leram a Bíblia hoje? Já oraram? Aí todo mundo me olhou com aquela cara de: então vai, tem que ler. Isso aí. Aí veio a Lili com a Bíblia: você pode ler para mim? E eu pensei: gente, ela não sabe ler. Como é que eu mando a criança ler e saio? Né? A correção de Deus, a exortação é você caminhar com. Então Deus me corrige e não fica assim: você que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, que fez aquilo, fez de novo, fez de novo. Não aguento mais falar com você. Ó. Não. Ele fala assim: deixa eu te mostrar o caminho. Volta, vamos fazer novamente. E aí o Senhor vai nos ensinando, corrigindo junto conosco, de braços dados conosco. Esse é o maior conforto que tem. Ele não nos abandona no processo da correção, no processo da luta. A grande vantagem e a vitória que nós cristãos temos é que sentimos no meio do deserto, nos vales, a mão do Senhor conosco. Por isso o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, para cá, para lá, volta, me consolam. A correção é consolo, porque Ele está conosco. Então, somos participantes da sua santidade, porque
se nós resistirmos à correção dele, nós vamos estagnar. E o Senhor não é um Deus que para, Ele é um Deus que faz todos os dias. Hoje lá na Voz que Clama eu falei sobre isso, né? Falei sobre o poder da transformação, como Deus pode transformar, né? E dei alguns exemplos lá, falei até da figueira, mas eu cheguei naquele lugar, cheguei mais cedo e vi, né, uma obra que está acontecendo ali. Inclusive nossa igreja está apoiando essa obra, ajudando. Karina mandou um abraço para o Mauro, que está lá tocando essa obra com toda a sua destreza, agradeceu muito. Estamos investindo nesse lugar, mas a gente olha ali e vê algo novo. E eu já tinha ido lá outras vezes, e eu falei assim, quando eu cheguei, Deus me deu uma palavra. Assim como você está vindo hoje nesse lugar e tem algo novo, eu quero que as pessoas, né, na palavra ali daquela manhã, tenham sempre algo novo para mostrar que eu estou fazendo. E essa é a mesma palavra que eu estou falando para você hoje. Se somos corrigidos, temos algo novo, temos um aprendizado, temos um fruto para apresentar, não só para Deus, mas para aqueles que nos cercam. Porque Ele está sendo revelado toda vez que nós mudamos. Então aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, dê aos pobres tudo aquilo. Aquele que blasfemava e que amaldiçoava com a sua boca, não faça mais, mas bendiga. São frutos de arrependimento, são frutos de que o Espírito Santo está te transformando, te corrigindo. No Salmo 32, versículos 8 e 9, você não precisa abrir, se quiser anotar. Nós ali somos ensinados que nós não podemos ser guiados por cabrestos, sem transformação, mas apenas sendo dominados. Deus não deseja dominar ninguém. Não somos cavalos e mulas, é o que esse salmo diz, mas somos transformados, porque nós queremos ser transformados, desejamos essa transformação. Então o seu Espírito vem e nos transforma. E aí nós não somos dominados, agora nós somos convertidos. E Provérbios 12:1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então é sábio. Não despreze a disciplina do Senhor, para não ser tolo. Deixa o Senhor te confrontar, deixa Ele te desconfortar, deixa Ele trazer vergonha, porque Ele fere, mas Ele mesmo cura. É para a glória dEle essa transformação. Então sempre que você se sentir desconfortável diante do Senhor por algo que você fez, é sinal, o Espírito Santo habita em você, já está te apontando o erro, deseja a sua transformação, e você é um filho amado de Deus, que vai revelar o fruto dessa transformação. Então cuidado, muitas vezes nós, por já estarmos no Evangelho há muito tempo, essa palavra agora que eu vou dar aqui é mais para quem já está há muito tempo. Às vezes a gente tem dificuldade de ser corrigido pelo Senhor porque já sabemos muito, né? Já passamos por muitas correções e talvez não precisemos mais retomar, mas muitas vezes precisamos ser corrigidos novamente, num outro nível, num outro grau. Então, é mais difícil, né, os mais antigos no Senhor, não estou falando de pessoas de idade. Eu, por exemplo, sou novinha, mas sou antiga no Senhor. Mas é difícil a gente aceitar a correção, porque a gente já se sente muito corrigido demais. Mas não, é sempre, até que Ele venha. Eu já estou finalizando. Maturidade, então, para o reino de Deus, não significa quanto tempo você está, tá? Lembrem disso, é dependência para que Ele, Senhor, fala mais de mim. Eu sempre me importei muito com o que as pessoas pensam sobre mim. É até um problema na minha vida isso, porque eu deixava de fazer muita coisa com vergonha, porque será que vão pensar? E já deixei muito de falar também. Mas o Senhor cada vez mais tem ratificado na minha vida o ministério profético, que é de trazer direção, verdade, exortar, e eu já me liberei nesse sentido. Sei que posso ser odiada por muitas pessoas, mas não estão rejeitando a mim. Aprendi isso no Senhor, na Bíblia, mas sim ao Senhor. Então, quando a gente fala a verdade para uma pessoa, biblicamente, nós não estamos sendo rejeitados caso ela não goste, mas ela está rejeitando ao Senhor. Então, é difícil para a gente, mas depender... eu disse que eu gosto muito de ouvir opinião. E um dia,
Eu tinha meus 20 anos, mais ou menos, e eu falei assim: Deus, o que você pensa sobre mim? Foi uma pregação que teve num culto jovem, e o líder dos jovens falou assim: você sabe qual é a opinião que Deus tem sobre você? Eu nunca me esqueço dessa pregação. E ele falava assim: porque Jesus ouviu de Deus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você tem dado prazer ao Senhor? Cara, aquela frase ecoou na minha mente semanas. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Não despreze a voz do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, repetindo algo, te trazendo memórias. E eu resolvi falar: Deus, você acha o que de mim? O Senhor foi revelando tantas coisas que eu precisava mudar. Eu fiquei tão decepcionada comigo mesma. Mas aí Deus vem e traz a gente para eu vou te levar para um nível mais alto. Você está se preparando para algo. Eu sei onde você vai chegar. Isso é com meus 20 anos. E se eu não tivesse sido transformada naquelas coisas, eu não conseguiria nem manter meu casamento, que veio logo 3 anos depois. Olha como Deus prepara com amor. E aí, meus irmãos, o texto de Hebreus 12 fala uma palavrinha muito importante para a gente se lembrar. No meio da prova: não desanime. Vou repetir: não desanime. A prova do Senhor não pode trazer desânimo para nós. A correção que vem dele não pode trazer desânimo para nós, mas tem que provocar a transformação. Então eu preciso perseverar, aproveitar cada prova para examinar meu coração, para ajustar a rota da minha vida e para ser grato por Ele estar olhando para mim e desejando me esticar, me trazer para um novo lugar, me transformar. Isso é sinal de amor, de que Ele se importa, de que Ele quer me levar para algo maior, para refletir sua glória. Você consegue perceber esse lugar especial que o Senhor tem para nós? De filhos amados, quem Ele corrige. Não desanime. Eu sei que tem muitas correções difíceis de lidar. É muito verdade isso. Não é só você. Às vezes, o não desanime, né? Ele traz muita sensação de vítima. E às vezes a gente faz isso. A gente pensa que a nossa prova é a única que está acontecendo. Já conversou com alguém? Você sempre pergunta assim: e aí, como vai? Tudo bem? Bem. E aí começa. Não que isso não possa ser verdade. Às vezes a gente está passando por provas e a gente precisa falar. Mas você consegue perceber que é como se essa pessoa necessitasse de dizer que está passando por muitas situações difíceis, que está fazendo muitas coisas, que está muito cansada, que a batalha é uma atrás da outra, porque ela precisa ser vista. E agora eu vou responder assim: que bom que você está sendo vista pelo Pai. Continue, não desanime, conte com minhas orações. Porque, gente, prova é sinal de amor. Correção é sinal de amor. Então, a tendência humana é se vitimizar. É sempre assim: não, porque estava muito difícil para mim, não, porque foi muito doloroso, muito cansativo. E nós temos que olhar para o amor de Deus sendo derramado e nos corrigindo. E agora eu fecho mesmo. Deus, agora, durante essa pregação, te mostrou áreas, com certeza o Espírito Santo te mostrou áreas que você precisa ser corrigido. Porque quando eu estava preparando essa pregação, eu orei: Senhor, enquanto eu estiver falando, eu não quero dar muitos exemplos, porque a gente acaba, né, desviando um pouco aquilo que o Espírito Santo já é capaz de fazer. Eu não quero te atrapalhar, Senhor. Então o Senhor falou aí com você. Enquanto eu fui dando exemplos, você lembrou, eu tenho isso. Ah, eu sou assim. Lembrei de uma coisa lá atrás. Isso é o Espírito Santo te falando. Você pode estar hoje mais preocupado talvez com o seu conforto, né? Ai, Senhor agora vai me corrigir, eu vou ter que mudar tanta coisa. Aí é uma escolha.
uma escolha de identidade, de amor, de transformação, de avanço, de maturidade, de revelar a glória do Senhor. E eu tenho certeza que você deseja todas essas coisas, todos esses benefícios. E eu quero orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Todos nós precisamos disso. Não é um apelo para alguns. Eu tenho certeza que todos nós precisamos disso. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com o carinho que só o Senhor tem. Venha com direção para os nossos corações, Deus. Nos lembrando, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há algo que precisa ser transformado, convertido, eliminado. Queremos avançar, Senhor. Queremos cada vez mais ir fundo. Leva-me além. Peça ao Senhor, leva-me além. A um nível profundo de intimidade. A refletir a sua santidade. Para que todos vejam a sua glória transformadora. Para que todos vejam o seu poder sobre mim. Muitas vezes nós oramos pedindo o poder de Deus sobre nós porque nós queremos realizar coisas. Mas o que Deus mais deseja realizar é a transformação do nosso ser. Esse é o maior milagre que alguém pode ver através da sua vida. Transformação de mente, avanço. Eu oro por avanço nesse lugar, Senhor. Toda paralisação, toda estagnação, toda vitimização, Senhor, que venha nos abandonar nessa hora. Nós queremos avançar em Ti, sermos corrigidos. Aceitamos, Senhor, com gratidão, todas as provas que o Senhor tem trazido sobre nós. Porque são essas provas que nos forjam. Nós entendemos isso pela Tua palavra e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.